Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje vamos falar sobre o 8º mandamento, não levantar falso testemunho, que proíbe dizer mentiras e inventar coisas. Todos nós somos chamados à sinceridade, veracidade no falar e agir. Por isso temos o dever de conhecer a verdade. O próprio Cristo disse: a verdade vos libertará. E organizar nossos pensamentos e ações segundo as exigências da verdade. Em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, nós encontramos a seguinte passagem: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Por que é tão importante viver na verdade? Porque ela é fundamental para o relacionamento humano e para com Deus. Quando a verdade é minada de alguma forma, perde-se a confiança. Esta é a base de qualquer relacionamento. Se a mentira vai tomando conta das pessoas, do mundo, podemos até começar a desconfiar que o que Deus também fala não é verdade. Por isso que não se justifica mentir, em nenhuma hipótese. Até uma mentira simples que não cause prejuízo. Se a verdade deixa de existir, toda moralidade vai a pique. As mentiras, as meias-verdades constantes levam à degradação moral. Por isso que Jesus Cristo disse: que seja o vosso falar sim, sim, e o seu não, não. Tudo que foge disto procede do maligno. Quais são os pecados contra esse mandamento? Mentir, dizer algo que não é verdadeiro com intenção de enganar, fazer afirmações falsas sobre o outro, ter juízo temerário, que significa dizer que alguém revela defeitos de outrem a pessoas que os ignoram, e também em pensamentos julgam os outros, baseado no que ouvi dizer, pela inveja, por suspeita injusta ou por julgamentos precipitados. E isso faz com que ofendamos a reputação do outro em pensamentos. Fazer fofoca, contar a outrem o mal que dizem dela, caluniar. A calúnia é um dos piores pecados contra a verdade, contra a justiça e a caridade. Fere o próximo onde mais dói, na sua reputação, e não há nada que possa restituir. Ele é mortal, se com ele prejudicamos seriamente a honra do próximo, mesmo que esse próximo não tenha notícia do mal que lhe foi causado. Dizem que um dia vieram do céu a saúde, a ciência e a boa fama. Ao despedir-se, perguntaram: se alguma de nós se perde, onde a poderemos encontrar? A saúde disse: se me perco, busque-me nas clínicas, hospitais e consultórios médicos. A ciência disse: se me perco, busque-me nos livros, bibliotecas e universidades. Mas a boa fama disse com tristeza: a mim, se me perco, não me busquem, porque a boa fama de uma pessoa, quando se perde, já é muito difícil que se volte a recuperar. Que grande responsabilidade é daqueles que, com suas conversas
tiram dos demais algo que nunca se pode voltar a recuperar: a boa fama. Por isso, Jesus disse: de toda palavra danosa teremos que dar conta no dia do juízo. Pelas palavras salvarás ou receberás condenação. Outro exemplo é o da mulher e da galinha. Havia uma mulher que se acusava ante São Felipe Neri de que ela falava contra a fama dos demais. São Felipe lhe deu uma penitência: vá àquela colina onde bate muito vento e despene uma galinha e espalhe as penas por todos os lados. Ela fez o que ele disse e, quando voltou, São Felipe disse para ela: agora vá e recolha as penas e coloque-as de volta na galinha. A mulher foi, mas por mais esforços que fez, não obteve encontrar nem a metade das penas. O vento as tinha levado. Então o santo disse: assim é quando você tira a boa fama de outra pessoa, falando contra ela. Essa boa fama nunca mais se voltará a recuperar. Pecados contra esse mandamento: murmurar, julgar mal os outros, contar segredos que nos confiaram, difamar. A difamação consiste em prejudicar a reputação alheia, manifestando, sem justo motivos, pecados, defeitos que são verdadeiros, mas não conhecidos. Espalho informações que vejo, ouço, conheço, negativas dos outros, exceto se são notórios os acontecimentos e, para preservar alguém de sofrer algum dano, eu tiver que revelar os fatos sobre essa pessoa. Exemplo, comunicar aos pais, às mães, sobre as companhias ruins dos seus filhos. Informar a polícia algo que seja importante para preservar a sociedade de um mal. Pecamos também quando escutamos com agrado a calúnia, a difamação, ainda que não digamos uma só palavra. Se o nosso gosto em escutar se deve à mera curiosidade, o pecado será venial. Mas se for devido ao ódio à pessoa difamada, será mortal. Aqui a mensagem é: não podemos permitir que se ataque a fama de alguém, seja com nossas palavras, seja consentindo com nossos pensamentos. Temos que ter cuidado com as chamadas mentiras de brincadeira, porque podem induzir o outro a não perceber que é brincadeira. Por exemplo, dizer que não se está em casa, mas se está. Outros pecados contra esse mandamento: os insultos pessoais, que são aqueles que se cometem contra o próximo e que se revelam de muitas formas. Por palavras ou obras, podemos recusar manifestações de respeito e amizade às pessoas que lhe são devidas. Exemplo, voltar-lhe as costas ou ignorar a mão que nos estende, falar-lhe de modo grosseiro ou dirigir-lhes apelidos pejorativos. Também podemos cometer pecado contra esse mandamento com nossas intrigas, que são mexericos, que semeiam discórdia. Exemplo, corre para dizer para fulano o que cicrano comentou dele. Existe uma exceção justificável, como se fosse uma autodefesa sobre não dizer a verdade. Quando injustamente ou não houver outra maneira, procuram averiguar algo sobre nossa vida pessoal e íntima, porque há perguntas que não são no interesse do outro, porque não é de direito nem conveniente essa pessoa saber. Podemos, então, sem mentir, dar uma resposta evasiva, ou seja, fugir da questão, mudar de assunto ou dar uma resposta genérica. Enfim, o 8º mandamento requer o respeito à verdade, acompanhado pela caridade, assegurando o bem pessoal e comum, a defesa da vida particular, evitar o perigo do escândalo,
reservar segredos profissionais e confidências feitas sob o sigilo do segredo.